Glória a Deus. A palavra vai dizer no livro de Daniel, do capítulo 9, e negrito está a oração de Daniel, as 70 semanas do Messias. Vai dizer assim para mim e para você. No ano primeiro de Dairo, o filho de Assuero, de nações dos Medos, o qual foi constituído rei dos caldeus. E no ano primeiro do seu reino, eu, Daniel, entendi pelos livros de que inúmeros anos, de que falou o Senhor do profeta ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e rogos com jejum de saco e cinza. 4. E orei ao Senhor o meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em quem teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e de todo Israel, aos pertos e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas prevaricações com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rostos, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. E ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e ao perdão, pois nós rebelamos contra eles e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos em suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. E no versículo 15 diz: E na verdade o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e ganhaste para ti o nome, como se vê deste dia, pecamos, obramos impiamente. 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Aleluia. Linda palavra maravilhosa a qual o Senhor nos entrega aqui nesta noite, através do livro do profeta Daniel, do capítulo 9. Primeiramente, nós precisamos entender quem foi Daniel. Um homem íntegro, um homem que buscava constantemente a face do Senhor, um homem que, por mais que estivesse em um local totalmente contraditório os seus ensinamentos, aonde
ele foi levado para uma terra onde habitavam deuses estranhos. Não se curvou, continuou buscando a face do Senhor. Ele o buscava de dia e de noite. Então, quando nós buscamos a face do Senhor, assim como Daniel fez, não se dobrando a situações difíceis, porque quando nós vamos meditar no livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel ele passou por situações, mas Deus todo momento estava com ele, porque Daniel jamais o abandonou. E por não abandonar o Senhor caminhou com Daniel. E quando Deus ele começa a falar com Daniel, a mostrar a ele todos aqueles pergaminhos, aonde através da vida do profeta Jeremias, aonde os ditos ao qual ele havia falado, e ali os escribas colocavam nos papéis, nos pergaminhos, para que não viesse se perder as palavras do profeta Jeremias. E quando acontecia tais coisas, todos ali viam que poderiam ali constatar que tudo que Deus ali havia falado através do profeta Jeremias havia se cumprido. Jerusalém foi levado em cativeiro por um rei chamado Nabucodonosor, aonde o Senhor permitiu que todo o povo ali fosse humilhado, e muitos perderam sua vida ali na sua própria cidade, porque Deus, Ele sabe como tratar os seus filhos. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele ouve a minha voz. Deus, Ele ouve a tua voz. Deus, Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o teu pensamento. Assim como Deus também conheceu os pensamentos de Daniel. E por isso que quando Deus ele coloca um propósito na vida de Daniel, quando ele estava dentro da Babilônia, e ali ele foi colocado como governador, e naquele momento quando Deus começa a usar a vida dele e mostrar a ele as revelações de sonhos do rei Nabucodonosor, e ali quando tudo se acontecia, tudo que saía da boca de Daniel, porque vinha da boca de Deus, ali se concretizava. Então Daniel ele começou a criar uma fama que muitos ali o respeitavam, mas havia também muitos que também o invejavam. E Daniel ele não estava preocupado com vanglória, ele simplesmente queria fazer a vontade de Deus. Porque Deus o colocou ali para que ele fizesse a sua vontade. E quando o Senhor, agora, através dessa oração aqui, Daniel fala com Deus, aonde ele relembra tudo que passou, desde da saída de sua terra natal até a chegada de Babilônia, em Babilônia, ele começa a rever todas as situações de cada rei que passou, de cada reino que decaiu. Então hoje, quando o Senhor ele fala esta palavra, onde Daniel fala no versículo 3, que ele se dirigiu em rosto, em pó, em busca, em oração a Deus, em jejum, em oração. Ele se humilha ao Senhor para que o Senhor fale com ele, para que o Senhor revele ali aquela revelação, ou melhor dizendo, aquela situação, aquela assolação que estava passando, a qual disse pelo profeta Jeremias os 70 anos de cativeiro do povo de Jerusalém. E diz a palavra de Deus que o rei Dário chega depois de um desastroso reinado de Belsazar. E naquele momento,
quando chega esse rei Dário, ele já conhece a fama de Daniel. E como Daniel era respeitado, né? E quando nós vamos olhar, nós vamos ver que Daniel, todo o tempo de todo o seu ministério, do seu chamado, ele buscava a face de Deus em oração, igreja. Em oração. Aleluia, Jesus. E quando nós vamos ver no capítulo 9, do versículo 3, do 1 ao 3, nós vamos ver que Daniel fala no tempo de cativeiro, do tempo que ele estava em cativeiro. Mas quando chega do versículo 4 ao versículo 15, nós vamos ver um Daniel que se humilha na presença de Deus, que fala da situação a qual eles estão passando, porque ele coloca e diz no versículo 5 que pecamos e cometemos iniquidade. E ali ele estava falando que o povo, todo aquele povo, não guardou todos os ensinamentos que o Senhor havia dado. Então neste momento Daniel está dizendo, se colocando na mesma balança de todo o povo que estava ali, de toda aquela situação a qual eles já haviam passado, diante da palavra a qual o profeta Jeremias havia dito, que seria 70 anos de cativeiro. Aleluia, Jesus. No capítulo 9 do versículo 16, nós vamos ver que Daniel, ele faz súplicas ao Senhor, porque ele sabe que o meu Deus e o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala, igreja. E quando Daniel ele começa a dizer, no versículo anterior, versículo 15, Daniel ele exalta a Deus, dizendo que o Senhor tirou todo o povo da terra do Egito com uma mão forte e poderosa. E naquele momento Daniel ele fala, Senhor, mas hoje nós pecamos e continuamos a pecar, mas o Senhor é o Deus de justiça, porque ele estava dizendo, no versículo 16, ele diz, o Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém. Então naquele momento, o Senhor, através do seu feito, fez com que Daniel orasse pedindo ali a súplica ao Senhor pelo povo, porque além do Senhor ter tirado o povo da terra do Egito para uma nova história, uma nova situação de vida, porque ali havia uma promessa qual o Senhor ele fez através dos mandamentos de Moisés, aonde teve o ensinamento para o povo, e o povo se apartou-se de Deus mais uma vez. E neste momento Daniel começa a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, a suplicar ao Senhor pela sua infinita misericórdia. E se eu fosse narrar esse livro de Daniel, eu narraria ele em 6 tópicos, igreja. Por quê? Porque em 6 tópicos? Porque Daniel era um homem temente a Deus. E a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele orou ao Senhor buscando a face do Senhor. Porque ele sabia que através do declínio, da situação, da mudança do governo, pelos dos medos, a qual já estava ali anunciado. Mas o povo precisava entender, o povo precisava se voltar para Deus. Então, primeiro tópico seria da oração de Daniel. O segundo, porque Daniel descansou na justiça de Deus, porque ele sabia quem é que estava com ele, igreja, e quem estava com ele desde o início, e não o abandonou, nem quando no momento onde muitos ali questionaram por ele orar, por ele ter a sua cultura, mas Deus estava com ele, igreja. Ele não teve que se inclinar a deuses estranhos. Aleluia. E um outro tópico seria o terceiro, onde Daniel utilizou o que? A Bíblia.
Daniel utilizou, lógico que não é a Bíblia, mas sim os pergaminhos a qual ele tinha para falar com o povo que tudo que estava acontecendo estava escrito, porque o Senhor usou os seus profetas, assim como nós lemos aqui no capítulo 9, que o povo foi alertado pelos profetas, mas não deram ouvidos. Então, quando nós não damos ouvidos, igreja, as coisas acontecem. Mas Daniel ainda continuou. O quarto tópico foi que Daniel confessou o seu próprio pecado e o pecado do seu povo. Daniel, naquele momento, igreja, ele mesmo sabendo ali a situação daquele povo, ele se fez como ali um intermediário entre o povo e Deus, dizendo, confessando a Deus. Mas nós vamos entender, o próximo tópico que eu colocaria era o tópico 5º, porque Daniel, ele buscou a glória de Deus. A todo momento ele se levantava e dizia: Senhor, tudo está em tuas mãos. Então, a todo tempo, Daniel buscava a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, o 6º tópico seria o cumprimento de tudo que Deus havia ali falado através dos profetas. Então, tudo que havia de acontecer estava acontecendo, igreja. E Daniel, ele se humilhou porque ele sabia que muitos daquele povo já haviam se corrompido e já tinham esquecido de como era adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. E por isso que no versículo 18 ele diz: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a sua cidade que é chamada pelo teu nome. Então, ali Daniel, ele estava pedindo para que o Senhor viesse inclinar o ouvido, porque havia ainda ali alguns que não se dobraram, que ainda eram tementes ao Senhor, e por isso que ele fala, lá na parte B, pelas suas misericórdias, ele diz: por que não lançamos a nossa súplica perante a tua face, e fiados em a nossa justiça, mas nas tuas misericórdias? Então, naquele momento, Daniel estava dizendo: Senhor, inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos, porque ainda tem um povo aqui que clama, um povo ainda que te chama pelo teu nome, Arabadai, Assudandai, e clama, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Nos dias de hoje, igreja, o que nós estamos fazendo, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para minha história, Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, eu sei que eu tenho sido falho, eu sei que eu sou pecador, mas olha para mim, Senhor, pela tua infinita misericórdia. A oração que Daniel fez é a mesma oração que muitas vezes nós fazemos, mas precisa de um coração voltado para Deus, um coração aquebrantado e em verdade, assim como era o coração de Daniel. Aleluia. Tão linda essa trajetória que diz que no versículo 19 ele diz: Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende, opera sem tardar, pelo amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo chama pelo teu nome. Aleluia, Jesus. Daniel, ele se coloca ali numa posição onde dizendo: Senhor, ouve a oração do teu povo, ouve a oração do teu povo, Senhor, que está chamando pelo teu nome. Ali ainda ele falando, orando e confessando o pecado de todo o povo de Israel e lançando a súplica dele perante a face do Senhor. Às vezes nós temos, a igreja, que deitar os nossos joelhos no pó, no chão, nosso rosto no chão, e clamar o Santo dos Santos e dizer a ele o que é que está acontecendo, o que você está passando. Aí vem a mão de Deus, aí vem o milagre, aí vem, muda totalmente a trajetória da minha vida, da tua história, da tua existência, porque eu orei, você orou e você suplicou, e o seu coração foi um coração de aquebrantamento. Aí veio a mão de Deus e mudou todo o cenário, toda a estrutura e toda a história. A oração, ela move o coração de Deus, e aí vem o milagre, ali vem a resposta que eu e você tem procurado, porque Deus, ele ouve a súplica do teu filho. Aleluia, Jesus.
E diz a palavra, né, igreja? Que quando nós oramos, nós achamos que a nossa oração não está passando do teto. E aí achamos que há algo errado acontecendo. Mas nós vamos entender que no versículo 21, que diz assim: estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou a hora do sacrifício à tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te e entender o sentido. Então quando eu oro, quando você ora, e às vezes nós achamos que Deus nos deu uma revelação e nós não entendemos, Deus nos deu um sonho e nós não conseguimos entender e interpretá-lo, e aí nós achamos que estamos falhando, ou achamos que não chamamos a atenção do Senhor da forma que deveria ser chamado. Mas diz a palavra de Deus, igreja, que Ele mesmo diz que Ele dá ordem aos teus anjos para guardar a minha vida e a tua vida. E naquele momento o anjo Gabriel foi até Daniel para explicar toda aquela situação que ele havia passado no capítulo 8, ali no declínio do reino de Belsazar para agora o reino dos Medos, aonde chega ali e rompe todo o cenário babilônico. Então nesta hora o Senhor mostra a Daniel que ele ainda continua com ele, que ele continua ouvindo a oração dele. É a minha vida e a tua vida. Às vezes rompe o amanhã e achamos que a situação vai continuar do mesmo jeito. O Senhor está dizendo que não, porque quando ele rompe um amanhã, ele faz um novo dia, ele faz uma nova história. A história da minha vida e a tua vida há uma continuidade, mas quem ela escreve todos os pontos, todos os sinais é Deus. Então neste momento Daniel, ele olha para o anjo Gabriel para que ele possa entender tudo aquilo que ele estava a passar. Aleluia, Jesus. A igreja no versículo 23 e 24 vai falar sobre a visão e a situação a qual Daniel estava passando. E no versículo 23 é bonito porque diz assim: no princípio de tua súplica saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. E toma, pois, bem sentido na palavra e estende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar o fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor traz um anjo para falar a Daniel o quanto ele era especial para Deus. Ah, que coisa linda. E quando ele fala que ele é muito amado, ah, Jesus Cristo. Quantas vezes alguém chegou e falou assim para você: você é especial, você é muito amado, você é diferente, você é querido, o teu semblante transmite paz. Então era o próprio Senhor usando a boca de um homem, ouvindo ali a situação que você está passando, e usando a boca de uma mulher, de um homem, de uma mulher, para falar o quanto você é especial para Deus, o quanto tudo está escrito, enquanto tudo está determinado por Deus. Deus, ele não falha, Deus, ele não tarda, Deus, ele não chega atrasado, Deus, ele chega na hora, e tudo que ele faz é determinado por ele, e tudo que ele faz tem um propósito, tem um seu ensinamento. Então o Senhor estava falando a Daniel: precisavam passar por essa situação para que venham se cumprir todas as profecias que ali havia sido feito pelos profetas. Então hoje o Senhor está dizendo, através da minha vida e através da tua vida, é preciso passar por essa trajetória, é preciso passar por essa situação para que venha se cumprir
cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que os profetas falaram. Mas o Senhor ali trouxe Gabriel para que Daniel entendesse que tudo estava no domínio de Deus e continuava no domínio de Deus. Apenas ele tinha que continuar a fazer tudo aquilo que Deus ordenou que ele viesse a fazer. Aleluia, Jesus! E o interessante, quando o Senhor mostra essa revelação para Daniel, ele fala acerca da chegada do Messias. Então, quando nós, às vezes, tem coisas, igreja, que no momento certo, no mesmo dia o Senhor vai revelar. Tem coisas que Deus, Ele vai revelar daqui a semanas, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei. Porque tudo está no domínio de Deus. E quando Deus falou acerca desta palavra, dessa revelação a Daniel, ele estava falando a chegada do Messias, de um príncipe diferente, um príncipe que ali modificaria todo o contexto da cidade de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Que seria um concerto, não feito com concerto de homens, somente de palavras, mas sim de um enviado, de um Filho de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, para que nós venhamos entender o entendimento, o Senhor, Ele fala da ordem, da restauração da cidade de Jerusalém através do Messias, o príncipe. Então, quando o Senhor começa a falar, às vezes Daniel, ali o Senhor revelava para ele, mas tinha coisa que era secreta, era selado. Igreja, Deus, Ele só vai revelar coisas para mim, coisas para você, se eu e você estivermos ali prontos e preparados para ouvir do alto aquilo que Deus, Ele tem para falar para mim e para você. Se não, Deus não falar, não se preocupe, por isso não quer dizer que Deus, Ele não confia em você. Isso quer dizer que Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida e na tua história, porque Ele diz no versículo 27, e Ele afirmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana, e fará cessar o sacrifício de ofertas de manjares, porque a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quando o Senhor, Ele fala, igreja, que há um concerto eterno, e esse concerto eterno se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E por isso que quando Deus, Ele fala da vida de Daniel através do profeta, ou melhor, através do anjo Gabriel, aonde fala que Daniel, quieta, porque você é um homem muito amado, muito amado. Então, quando diz isso, eu creio que Daniel, ele chorou. Eu creio que Daniel, ele se derramou mais ainda do que ele já estava sendo ali, derramado ali através da vida dele, através de sua palavra, através da sua súplica, através do seu coração aquebrantado. Hoje, nesta noite, através desta palavra, igreja, o que Deus quis dizer para mim e para você, que a oração, ela move a mão de Deus, a oração move ali a situação contraditória diante da minha vida e da tua vida, porque o Senhor é tremendo, Ele é forte, Ele guarda a sua palavra e Ele faz agir no momento certo, no momento exato, e tudo que Ele fala se confirma, porque Ele é um Deus verdadeiro na minha vida e na tua vida e na tua história. Aleluia, Jesus. E para finalizar, irmão, a palavra que Deus nos entregou no livro de Tiago, do capítulo 5, do versículo 15, vai dizer assim: e a oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração de Daniel foi uma oração de um justo, que causou um efeito sobre uma descida de um anjo para falar com ele. Então que Deus ele venha falar grandemente, mais e mais, através desta palavra, ao qual ele entregou no livro de Daniel, no capítulo 9. Orai, sem cessar, como mesmo disse no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 16, na parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.